O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Entrando no ar agora ao vivo, aqui pela TV Osasco, e pode ser acompanhado pelo Facebook da Defenda, o programa da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. O Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Defenda, está aqui comigo. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o Coronel Wagner Luiz Cardoso Mora. Vamos falar de prevenção a incêndio, legislação dos bombeiros, poder de polícia dos bombeiros, já. Sejam bem-vindos. Sábado passado, fomos até Campinas para o primeiro encontro de pré-candidatos da Polícia Militar para as eleições deste ano. Iniciativa do vereador Tenente Santini, com apoio de várias associações representativas dos policiais militares, dentre elas a Defenda, o encontro reuniu mais de 500 policiais militares e seus familiares. Estiveram presentes o candidato a governador Paulo Scaff, com sua vice, Tenente-Coronel Carla Basson, os deputados estaduais Coronel Telhado e Coronel Camilo, além do deputado federal Major Olímpio. Todos os pré-candidatos subiram ao palco para fazer uma apresentação pessoal, já que não podiam fazer campanha. A Defenda participou ativamente da organização do encontro, principalmente com o Coronel Figueiredo. E desse evento eu separei um vídeo em que o Coronel Ernesto fala da importância dessas eleições. A partir do momento que nós nos declaramos apolíticos, nós deixamos que os políticos façam o que bem entenderem com a nossa vida. E nós ficamos assim durante muito tempo, observando à distância as coisas acontecerem e reclamando nas nossas cantinas, nos nossos alojamentos, dentro dos quartéis, chorando leite derramado, porque nós não corremos atrás. Então, isso que o Tenente Santini organizou hoje, aqui, com tantos pré-candidatos, de diversos pleiteantes a diversos cargos políticos, é muito bom de se ver. Quem sabe a gente deixe de ser apolítico para participar da política, boa política, que vai fazer a nossa instituição perseverar. Na mosca. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu irmão de turma, Coronel Wagner. Silvio, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente tenta levar essa mensagem aos nossos policiais militares, porque nós precisamos abandonar essa ideia de que nós não podemos fazer política. Nós temos que fazer política sim, fazer a boa política, garantir a sobrevivência de nossa instituição, garantir o nosso status atual, tudo aquilo que nós lutamos para conseguir, os nossos antepassados, os nossos antecessores lutaram para conseguir. Então é fundamental que a gente seja político para criar uma polícia melhor para você, cidadão, que está nos assistindo. Hoje o entrevistado da semana, o Coronel Wagner Luiz Cardoso Mora. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, vindo aqui. Boa tarde. E já vou começar pedindo que o senhor dê um breve currículo do senhor aqui na PM. Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar aqui na Defenda. Obrigado ao Silvio, meu irmão, camarada de turma também, Coronel Ernesto. Minha carreira é rápida, sou oficial da Polícia Militar, trabalhei alguns anos na Polícia Militar, outros anos no Corpo de Bombeiros, fiz especialização nessa área, fiz o curso superior de polícia,
Enfim, fiz muitas coisas. Hoje eu sou professor universitário, sou consultor da área de segurança contra incêndio. Essa é a minha carreira bem rápida. Bom, Wagner, a gente separou alguns assuntos para tratar, mas acho que o assunto mais importante realmente é a gente começar falando sobre a Lei 12.257 de 2015, que é uma lei complementar que trata sobre é uma lei que fala sobre os serviços de bombeiro de forma geral. Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais essa lei, mas principalmente focasse nessa primeira explicação sua, desculpem, naquilo que trata do cidadão. Como é que o cidadão foi beneficiado por essa lei complementar? Para falar sobre isso, eu preciso fazer uma introdução. Primeiro é o seguinte, infelizmente no Brasil a gente só cresce na área de segurança contra incêndio na tragédia. Então, nós tivemos aquele incêndio da Kiss, infelizmente 240 vítimas. Depois desse incêndio, nós conseguimos aprovar o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergência aqui em São Paulo, que era uma previsão de lei há mais de 20 anos e que não se conseguia aprovar. Então, nós evoluímos, nós trouxemos com essa nova legislação os aspectos mais importantes. O poder de fiscalização do Corpo de Bombeiros, ou seja, o poder de polícia, essa legislação trouxe. Essa legislação também trouxe a obrigatoriedade do AVCB. E para o cidadão, que eu vejo até mais importante do que isso, ela criou o Sistema Estadual de Emergências. E aí, eu respondendo para você, Ernesto, como é que essa legislação pode beneficiar o cidadão? Essa legislação vai permitir ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que ele leve os serviços do Corpo de Bombeiros àqueles municípios que não possuem esse serviço. Porque São Paulo, nós temos 645 municípios. Desses, por volta de 170 tem unidades do Corpo de Bombeiros instaladas. Os maiores municípios. E os pequenos municípios, porque é um detalhe importante, São Paulo possui por volta de 200 cidades com 5 mil habitantes. São cidades muito pequenas, por exemplo, Borá é a menor cidade do estado, por volta de 800 habitantes. Temos cidades com 1.000 habitantes, 2.000, 3.000. Para essas cidades, não cabe uma estrutura como é a do bombeiro hoje. Então, essa legislação permite que a cidadania presente naquela cidade, junto com o poder público, construa uma solução em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar. Então, essa eu vejo como uma grande inovação da lei e ao longo dos próximos anos é isso que eu espero que aconteça. Existem alguns pontos que não foram regulamentados ainda, verdade, né? Por decretos que teriam que estabelecer algumas ações mais específicas, né? Sim, na verdade essa lei, porque esse projeto foi feito pelo Corpo de Bombeiros, levamos para o governo burilou isso e mandou para a Assembleia Legislativa, que aprovou e o governador promulgou, né? Na nossa ideia, são 3 decretos que tornam essa legislação execuível. Desses 3 decretos, 2 já saíram. Um decreto que regulamenta o Fundo de Bombeiros, o segundo decreto que cria e regulamenta esse sistema de emergências, já está em vigor há pouco tempo, alguns 2 ou 3 meses esse decreto, e falta o terceiro decreto, que é exatamente por conta do poder de fiscalização do Corpo de Bombeiros, porque a legislação ela trouxe o poder de polícia. No entanto, esse poder de polícia, para ser exercido, ele necessita de uma regulamentação. E esse decreto ainda não saiu. Acredito que o poder público, o executivo, esteja tratando disso. O senhor pode esmiuçar um pouquinho mais o que é esse poder de polícia do bombeiro? Sem querer falar de juridiquês aqui, né, não precisa ser advogado para entender, mas o poder de polícia, quando nós falamos, é o poder que a administração pública tem de fiscalizar. Assim como a vigilância sanitária, como os fiscais da prefeitura. Então, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele não pode chegar numa edificação e fiscalizar as medidas de segurança contra incêndio sem a regulamentação desse poder. Essa regulamentação vai dizer o seguinte: quem pode fazer a fiscalização, como ela deve ser feita. Outra coisa, as multas, porque a lei prevê as punições, mas essas punições não estão regulamentadas. E ela prevê, por exemplo, o bombeiro vai poder multar, vai poder advertir, mas isso não está regulamentado. Só depois desse decreto é que o bombeiro vai poder fazer essa fiscalização. Então, isso vai impactar a vida das cidades, vai impactar a vida das pessoas, porque no Brasil, salvo engano meu, não devo estar enganado, dos 27 estados brasileiros, somente o estado de São Paulo é que o bombeiro não possui esse poder de polícia. Quem fiscaliza hoje?
Hoje são as prefeituras. Então, as prefeituras se valem dos seus códigos de obra, até porque a Constituição Federal diz que uso e ocupação do solo é competência das prefeituras. Então, hoje, quem fiscaliza isso é as prefeituras. O que o bombeiro tem é uma ajuda, porque hoje o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, muitas prefeituras exigem o AVCB. Muitas prefeituras, elas exigem o AVCB para se conceder o ABITSE. A ABITSE é aquela autorização que a prefeitura dá para que as pessoas utilizem os imóveis que foram construídos, tanto imóveis comerciais como residenciais. E muitas prefeituras exigem, para liberar o ABITSE, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, é uma fiscalização indireta, né? Porque na medida em que a prefeitura exige esse documento, ela está passando um pouquinho a responsabilidade para o bombeiro, né? Porque ela recebe aquele documento e ela fica tranquila. Olha, esse edifício está ok com relação às medidas de segurança contra incêndio. Mas nesse quadro, o bombeiro não pode fazer nada em relação à prevenção. Então, hoje o bombeiro, na verdade, ele não pode fiscalizar. O que o bombeiro faz quando ele encontra... melhor dizendo, o bombeiro ele faz muitas fiscalizações por conta de requisições do Ministério Público. Sim. E isso acontece. É comum, então, como é uma ordem judicial, uma ordem legal, o Corpo de Bombeiros vai até o local, faz a fiscalização, mas ele não toma providências. Ele faz um relatório, ele não pode tomar providência. Ele faz um relatório e ele devolve esse relatório ou para o Poder Judiciário ou para o Ministério Público. O que o bombeiro também faz é avisar a prefeitura. A única situação, que essa é por força da Constituição Federal, que o bombeiro pode interditar uma edificação, é se ele detectar um perigo iminente. Se o bombeiro chegou numa ocorrência ou foi chamado e ele verifica que um edifício está prestes a desabar, ele tem obrigação legal de interditar aquele edifício e retirar as pessoas. Mas veja, é só nesse momento, sem o poder de polícia, é só nesse momento da emergência, do perigo imediato e real. Entendi. E essa lei, ela trouxe algumas medidas também, vamos assim dizer, não vou nem falar medidas, aí trouxe alguns benefícios, algumas funções adicionais ao bombeiro, ao corpo de bombeiros em si. Ela regulamentou algumas coisas que não estavam regulamentadas ainda. O próprio fundo de bombeiros é uma dessas regulamentações. Qual o impacto assim, mais, a gente pode colocar como mais importante para o corpo de bombeiros a partir dessa legislação? Olha, eu entendo esta lei como um marco. Eu entendo essa lei como um marco regulatório. Num primeiro momento, por quê? Ela marca esse início do sistema de emergências, porque nenhum Estado brasileiro possui um sistema desse. É inegável hoje, isso eu vou falar agora com minha opinião pessoal, nós percebemos que o Estado não consegue dar conta de tudo. Então essa lei eu vejo como muito moderna, porque ela prevê uma parceria com a iniciativa privada, com bombeiros municipais, lógico, tudo organizado. Não é possível você permitir que qualquer bombeiro se instale, porque os bombeiros trabalham com protocolos. Então, quando o bombeiro está atendendo um incêndio, ou quando ele vai retirar uma pessoa que está presa nas ferragens, há um protocolo, há um treinamento, há uma formação. Se você não centralizar isso e você não fizer com que as pessoas sigam esse protocolo, pessoas vão morrer, porque serão mal atendidas. E também impede também um trabalho conjunto, vamos assim dizer, do bombeiro que está no município com o bombeiro de outro município. Quando se unifica a formação, exatamente. Você tem condições de trabalhar em conjunto. Ernesto, na minha experiência, e hoje o que eu vou falar aqui agora é uma convicção absoluta que eu tenho, pela vivência de 33 anos na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, que é o seguinte, as ocorrências de bombeiro, elas são diferentes das ocorrências de polícia. Em regra, por favor, há exceções, mas em regra as ocorrências policiais são mais rápidas. Os assaltos, vamos dizer assim, eles são fugazes. Em 1 hora acabou, em meia hora, em 2 horas. Há ocorrências de bombeiro que às vezes duram semanas. Nós já tivemos o caso de amendoim queimando, que ficou 15 dias queimando. Então, o que acontece? Qual é a minha convicção? Que o que dá força para o bombeiro atender bem é sistema. Por que sistema? Porque vejam só, vamos falar aqui da região metropolitana de São Paulo, 38 municípios. O Corpo de Bombeiros, eu consigo deslocar uma viatura de bombeiros de Arujá, por exemplo, aqui para Osasco. Então, se eu tiver um grande incêndio em Osasco, eu consigo trazer viaturas de São Paulo, viaturas de Cotia, viaturas de Guarulhos. Isso é que dá força para
pro atendimento. Então, quanto melhor eu azeitar esse sistema, e por que não receber nesse sistema as forças vivas da sociedade? Então, por exemplo, os PANs, Planos de Auxílio Mútuo, que são acordos entre empresas e o bombeiro, onde todos se ajudam. Existem as redes integradas de emergência, e assim por diante. O que essa lei fez? Regulamentou isso aí. Ou seja, junto com a sociedade, o bombeiro ele vai conseguir, com certeza, aumentar o serviço, prestar esse serviço, principalmente nessas pequenas cidades, são pequenas comunidades que hoje não desfrutam do serviço público que é o bombeiro. Então, assim, eu vejo como Mas, pela nossa cultura, vai demorar, leva um tempo até isso se desenvolver, porque é preciso que se vençam paradigmas, né? E a lei já venceu um paradigma de estar aprovada, né? Estamos caminhando para a Constituição. Sim. Segurança é um dever do Estado e responsabilidade de todos. Sim. Exatamente. O que nós fazemos aqui, o artigo 144 fala bem isso, né? Dever do Estado, mas as pessoas têm que contribuir. E a forma da população contribuir, e a gente percebe na nossa vida que muita gente quer contribuir. Tem lá o bombeiro municipal, o sujeito tem aquela vontade de salvar, tal, mas não basta isso. É preciso que ele tenha um treinamento, que ele seja credenciado, por conta do que eu falei do protocolo. E os treinamentos hoje são todos feitos na escola de bombeiro. Então, Inclusive uma grande inovação dessa lei, que foi o fundo, o FESI, quando nós pensamos em fazer esse fundo, o fundo é para quê? Para modernizar o Corpo de Bombeiros, para expandir os serviços e para a parte de ensino. Porque é fundamental. O bombeiro, ele não consegue trabalhar sem equipamento e sem formação. E a formação é continuada ao longo da carreira. Porque, só para o ouvinte entender, né, para o telespectador entender, quando o bombeiro vai retirar uma pessoa que está presa nas ferragens, aquilo tem uma técnica. Se você não retirar a pessoa corretamente das ferragens, você pode causar um mal maior, ela pode ficar tetraplégica, por exemplo. Então, existe toda uma técnica que é ensinada ao longo da carreira e reciclada todos os anos. Então, o Fundo de Bombeiros veio para isso. A Escola de Bombeiros, nós imaginamos que ela vai ser um polo de conhecimento, e não só para São Paulo, para todo o Brasil. Tá, mas ela forma hoje os bombeiros voluntários, os bombeiros municipais, que estão sendo agregados de acordo com esse sistema que você está dizendo. Sim, isso já existe há algum tempo. Aqueles municípios que querem formar bombeiros municipais, eles, numa conversa com o Corpo de Bombeiros, mandam o seu efetivo para a Escola de Bombeiros e a escola forma o bombeiro municipal. Nos mesmos protocolos que o bombeiro estadual. Exatamente. É essa a grande vantagem, porque esse bombeiro municipal, ele vai falar a mesma linguagem do bombeiro militar. Ele, quando for retirar uma pessoa que está presa nas ferragens, ele vai usar a mesma técnica, porque ele aprendeu na Escola de Bombeiros. Ou seja, a doutrina fica unificada. O perigo de se descentralizar essa doutrina é o risco de se perder vidas. Porque os protocolos são rígidos e nem poderia ser diferente. Você não pode imobilizar uma pessoa num lugar diferente do outro, né? Então, em São Paulo você faz de um jeito, em Santos você faz do outro, em Araraquara você faz do outro. Não pode, não é? São protocolos médicos, vamos dizer assim. Então, esse protocolo tem que ser ensinado e tem que ser praticado da mesma forma. E aí a Escola de Bombeiros tem um grande papel, que é esse papel de difusora do conhecimento, e de propagar de repassar esse conhecimento e de formar os instrutores. Então é um orgulho nosso a Escola de Bombeiros, né? Qual é o tempo necessário para treinar uma equipe de bombeiro municipal, por exemplo? Então, os bombeiros municipais fazem um curso de 4 meses. Tá certo? Mas esse curso é muito forte, ele fica o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, só que ele forma o básico. Essa formação é básica. Depois ele tem uma série de cursos. Então, por exemplo, curso de salvamento em altura, curso de salvamento terrestre, curso de mergulho. Existe uma série de complementações, fora as reciclagens que ele faz todo ano. Porque o aprendizado é contínuo e nem poderia ser diferente. Porque o bombeiro não pode acomodar. Ele não pode acomodar, ao longo dos anos. Ele se formou. Se ele não fizer nada em 10 anos, ele fica defasado. Portanto, nós estamos sempre preocupados com essa reciclagem e com esses cursos que ele tem que fazer. Já o bombeiro militar, ele tem uma formação de 1 ano. Ela é bem mais completa do que essa do bombeiro municipal. Mas o bombeiro municipal pode se atualizar fazendo esses cursos. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários cursos na ESB, né, Escola Superior de Bombeiros, e
principalmente numa época que estava fazendo o acompanhamento na área de ensino. Então, era obrigatória, vamos assim dizer, a ida, conhecer, acompanhar, avaliar. E talvez os nossos telespectadores até se choquem com isso. Carros 0 quilômetros espalhados no pátio, vários carros de vários modelos, com os bombeiros usando aquela cunha hidráulica e outras ferramentas, cortando os carros assim das formas mais absurdas possíveis, para entender como funciona aquele veículo, né, para poder salvar as pessoas em caso de acidente. Essa é uma prática muito, muito bacana, a gente tem muito orgulho dela, porque nós temos uma conversa, um acordo com as montadoras, elas emprestam os carros que têm defeito, o carro chega na escola de bombeiro inteiro e vai embora picotado. Mas só para vocês terem ideia, pensem o seguinte, imagine um carro blindado. O carro blindado está lá, toda aquela blindagem por causa de tiros de fuzil. Mas vamos imaginar que esse carro capotou, ele entrou embaixo de um caminhão e as pessoas estão presas nas ferragens. Já pensou se o bombeiro não soubesse abrir um carro blindado? Não tiraria as pessoas de dentro do carro. Então esse treinamento é fundamental para que o bombeiro tenha essa capacidade de atuar. Então ele aprende picotando, cortando esses carros, onde ele deve fazer os pontos, porque cada carro tem um manual, pessoal. Cada carro tem um manual. E o bombeiro aprende o manual dos carros, inclusive carros importados. É muito comum numa ocorrência de preso em ferragem, nós chamamos de rebater capota. Reparem na televisão, quando vocês virem esses acidentes, que o bombeiro corta e ele arranca a capota do carro, dependendo das condições, porque é mais fácil para o bombeiro trabalhar. Mas para você cortar uma capota, rebater uma capota, você tem que cortar no lugar certo. Como é que você quebra o vidro se a pessoa está lá dentro? Você vai quebrar o vidro e vai cair o vidro em cima da pessoa? Então, nós aprendemos como é que se quebra esse vidro sem o vidro cair para dentro, aonde é o local correto nas colunas para se cortar e assim por diante. É maravilhoso, é uma expertise e a escola tem outros cursos, né? A gente recebe aqui também pessoas do Chile, do Equador, da Argentina. Sem medo de errar, a Escola de Bombeiros, a Escola Superior de Bombeiros de São Paulo é a maior da América Latina. Isso sem medo de errar. E é um orgulho, é maravilhosa a escola. Eu sou suspeito para falar, né? Qual a sua expectativa de entrada em funcionamento da 1257? Então, na verdade, ela já está funcionando, a lei já entrou em vigor, ela só tem uma parte dela, que é essa parte do poder de polícia, que ainda falta, que ainda não está vigente, porque falta esse decreto. No entanto, uma coisa importante que se diga, no meu entender, essa lei, ela normatizou no estado de São Paulo todo a obrigatoriedade do AVCB. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros hoje é obrigatório, porque existia quem é que tem que ter, quem não... Todos têm que ter, com uma exceção. Quem está isento do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? As residências unifamiliares. As casas, pessoal. As casas. O edifício residencial já não. Ele precisa ter o AVCB. Aí vai o recado para o síndico, né? Você que está nos assistindo, que é síndico, vê o AVCB do seu prédio, como é que está? Eu vou mais longe, né? A lei, além de tornar o AVCB obrigatório, ela disse quem é o responsável pelo AVCB. E a lei é muito clara, lá no seu artigo 23, ela diz o seguinte, é responsável pelo AVCB o proprietário ou responsável pelo uso. Quem é o responsável pelo uso de um condomínio? O síndico. Então, é muito claro. Essa foi a grande inovação dessa lei, né? Uma delas. Eu vou ser o chato da semana de novo, né? É o seu papel. O nosso tempo de entrevista está esgotado. Queria agradecer, Coronel Mora, por ter vindo aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, é uma satisfação, estou à disposição. Compartilhar conhecimento sempre é ótimo. E já fica o convite para voltar, porque eu tenho certeza que muitas perguntas vão ser feitas ainda ao longo da nossa exibição na página, então a gente vai trazer você de volta para responder essas perguntas. Estou à disposição, esse é um assunto que eu adoro e precisando é só chamar. Obrigado. Obrigado. Essa semana, a Polícia Militar do Estado de São Paulo perdeu mais um de seus integrantes, né? O soldado Juliane dos Santos Duarte. Ela estava num bar na favela de Paraisópolis com amigos quando foi sequestrada por 4 homens depois de ser baleada 2 vezes.
O corpo da soldado foi encontrado na noite de segunda-feira agora, dia 6, no porta-malas de um carro abandonado. Juliano foi assassinada de forma brutal e covarde por um simples motivo. Era policial militar. Os nossos deputados federais, Major Olímpio e Capitão Augusto, foram à tribuna da Câmara para criticar os direitos humanos. Presidente, nós estamos acompanhando, estarrecido, o ensurdecedor silêncio dos direitos humanos e das mídias com relação à morte da policial em São Paulo, Juliane dos Santos Duarte. Covardemente assassinada, torturada, abandonada por 5 dias no porta-mala de um veículo, sendo enterrada no dia de hoje. E você não vê a indignação presente nas mídias, como no caso da Marielle. A policial, a Juliane, era mulher, negra, família humilde, mas ela tinha o pendor, a vontade de defender a sociedade através da instituição Polícia Militar. E foi assassinada justamente por ser policial militar. E você não vê essa indignação nas mídias, as manifestações nas ruas, os direitos humanos calado covardemente. Chega a enojar os direitos humanos no Brasil, que completa 80 anos, uma instituição mundial, mas no Brasil desvirtuou por completo, em defesa dos marginais e bandidos. Cadê os direitos humanos lá no velório da Juliane, no enterro da Juliane? Senhor presidente, senhores deputados do Brasil que nos acompanham, mulher, negra, pobre, homossexual e policial militar feminina, Juliane. Esse perfil dessa menina, Juliane, que quinta-feira passada, no dia 2, estava num bar na favela de Paraisópolis e, por ser identificada como policial, acabou sendo agredida por criminosos mascarados, baleada por 2 vezes no local e arrebatada no sequestro que acabou com a sua morte. Deputado Rocha, meu irmão do Acre, aonde estão os canalhas das tais entidades de defesa de direitos humanos, da mulher, das minorias? Será que Juliane, por ser policial, ela deixou de ser mulher, pobre, negra, homossexual? Nesse momento, ela está sendo enterrada em São Paulo. Todas as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil e no Brasil todo estão tocando nesse momento 1 minuto das suas sirenes. E nós estamos pedindo, aonde estão aí as entidades de direitos humanos, de defesa das minorias, pelo amor de Deus? Será que a Juliane deixou de ser mulher? Deixou de ser um ser humano? A gente já recebeu aqui várias homenagens, fotos, vídeos. Vamos mostrar uma pequena seleção agora. Certamente vamos receber mais e mostraremos na semana que vem.
O Regimento de Polícia Montada, Coronel Moura Brasil, homenageia soldado perfeito, Juliano dos Santos, a qual teve sua vida ceifada por meliante daquele estado. São Pilotão, sentido. Apresentar arma. Esquecer arma. Esquecer. O corpo da soldado Juliane foi enterrado anteontem no cemitério de Vila Carminha, em São Bernardo do Campo. Tenham todos uma boa tarde. Até a semana que vem.